Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 10 de janeiro de 2021, são 11 horas 3 minutos na Alemanha. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu estou evitando de falar para descansar minha voz, porque no inverno o aquecimento central me desgasta muito e eu já fiz vários vídeos forçando a voz, vocês podem ver como ficava horrível, acabada, sabe? Às vezes eu mal conseguia falar. Então daqui para frente eu vou evitar o máximo, mas eu vou falar em alguns, claro, porém evitando fazer muitas explicações. Aqui, por exemplo, é um vídeo de 2000 sobre Alex Jones, Bohemian Grove, onde ele mostrava um ritual de pessoas que matavam crianças, aquela história toda dos primeiros anos que começou o ativismo no YouTube mais fortemente. Ainda tínhamos verdadeiros ativistas. Agora não, agora é tudo uma bagunça. Eu passei essa postagem para o meu blog, aqui eu posso aumentar as letras. Por isso que às vezes eu deixo vocês apenas lendo. No dia 9 eu fiz outras postagens, então a data só aparece se rodar um pouquinho até chegar a ela aqui, certo? Eu vou rolar essa postagem para baixo, vou deixá-la para o final e vamos começar aqui no Smiggle. Gollum, Gollum, ok? Quando o sistema e sua gente têm nossas mentes, ficam como Smiggle, my precious, porque nossas mentes são mesmo preciosas. Sem elas, eles não são nada aqui. Vamos permitir isso, gente? Não. Então entrem nesta guerra mental em que estamos. Você não pode vê-la e nem senti-la enquanto está adormecido. Que tal acordar e caminhar para a liberdade de nossa humanidade? Não querem parar de viver para pagar e comprar, adoecer e curar sem parar? Isso aqui é mesmo o mundo que vocês escolheriam para estar, caso pudessem ter escolhido? Pensem com o coração e a mente de vocês juntos. Toda vez que sentirem-se atraídos por algo deste mundo, lembrem do lado do mal. Aqui dentro, as pessoas erram porque estão sempre evitando de encarar este lado do mal. Não fechem os olhos para esse lado. Lembrem-se das crueldades, injustiças, não somente as que aconteceram com vocês. O sistema colocou vários de seus personagens com seus títulos, ensinando as pessoas a amortecerem a mente, deixando as mentes das pessoas anestesiadas com o tal, não, você está aqui para viver o melhor, não preste atenção a essas coisas, você não tem poder de mudar nada no mundo, preste atenção somente ao seu bem-estar e à sua alegria, à sua diversão e um monte de coisas que eu estou evitando de falar porque senão fica muito grande. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Essa é uma maneira muito típica do sistema de fazer as pessoas não focarem no que está acontecendo de verdade e somente pensarem em diversão, distração ou saber um pouco do mal de um jeito que possa manipulá-las para ficar com medo, obedecer e não achar saídas e nem descobrir o que está acontecendo de verdade. Mas se vocês não fecharem os olhos para esse lado, lembrando sempre de todo o mal, injustiças, maldades, faltas e injustiças não somente as que acontecem com vocês ou com pessoas conhecidas, então, lembrando-se de todas mesmo, imagina os nossos bebês, as nossas crianças, o que eles fazem com nossas crianças, nossos jovens, idosos, animais. Se fizerem assim, não vão ficar tão abobados e a mente vai se movimentar, não pode fixar, não pode estagnar, não pode parar em nada do que o sistema der como verdade definitiva. Lembram que eu já te falei anos e anos. Não entre em conflito mental entre acreditar e desacreditar. Se você acreditar, vai passar sua vida desacreditando, acreditando, desacreditando e acreditando. É um perigo acreditar aqui dentro. Você tem somente que conhecer.
Daí para frente você vai analisando, observando, compreendendo, mas nunca acreditando, dando créditos, colocando na sua mente, né, como verdade, acreditando na mente como verdade absoluta, definitiva, ou somente sua ou do mundo, não interessa, não pode acreditar. As crenças amortecem a mente, mexem com a função cerebral junto com outras coisinhas boas do sistema, como suas imagens, sentimentos, e eu já expliquei tudo isso, que todas as crenças, elas influenciam as pessoas e as pessoas começam a perceber essa realidade conforme essas crenças. Então vamos para a outra parte. O sistema, suas coisas e pessoas atraem e convencem que eles são inocentes, como Gollum fez quando Frodo desconfiou dele. Ele conseguiu se passar de inocente e vítima. E o que eles mostram nos filmes, gente? Olhem bem, eles mesmos mostram como se comportam conosco, mas nos fazem pensar que somos nós mesmos que temos essa natureza do mal, maligna e vil. Quando eu assisto esses filmes, eu vejo eles orgulhosos, mostrando a eles mesmos, acusando a gente de ser o que eles são e fazer o que eles fazem. Ok, alguns nossos caíram na cilada deles e suas mentes foram possuídas e manipuladas. Mas se são humanos, podem acordar. Se não acordam, há outros motivos que já expliquei. E há também os deles, as pessoas deles, se fingindo que são os nossos. Olhem para o mal de frente. Enfrentem. Não se deixem fantasiar no mental. Rejeitem tudo. Yeti, eu trabalho e quero diversão. Ótimo, o sistema te classifica como adormecidíssimo. Eu tenho vídeos que já falei de tudo neste mundo. É um ensinamento completo para as pessoas entenderem esse sistema. Eu tenho explicado ele há muitos anos. Então, também tenho vídeos falando sobre o porquê a diversão, distração, que a gente sente essa necessidade, o que está por trás disso tudo de verdade. Qual é a maneira do nosso cérebro realmente descansar de fato? Viajar, passear, achando que relaxa e se recupera? Não é verdade. Isso é o mesmo efeito dos remédios que a gente toma e nunca nos curam. Vocês sabem que é assim. Os remédios não curam. Eles enganam nossos cérebros e fazem com que aquele órgão talvez melhore um pouco, mas ele vai afetar outro. Ele está mexendo com toda a estrutura do nosso corpo, certo? Todo o organismo. Então, como o seu cérebro descansa? Também já expliquei. O seu cérebro só precisa de relaxamento. É um relaxamento real que acontece descansando, se desligando de tudo. Não é saindo por aí para viajar, pois você arma várias vezes o estresse e não sabe disso. Ah, então vou assistir um show, não relaxa. Vou para o cinema, não relaxa. Vou viajar, não relaxa. Por que não? Porque durante o trânsito, ou antes, já fazendo as malas ou se preparando, o estresse vai ser armado várias vezes e você não sabe. Armação pequena, sabe? Alguns picos pequenos, outros maiores. Você não sabe disso. O trânsito, o check-in, o que for, vai armar o estresse. Algumas pessoas não sentem porque alguns picos são tão mínimos que elas não consideram estresse. Não consideram que estão sendo pressionadas em alguma coisa ou estão sob ansiedade, que também é um tipo de estresse. O turismo e passeios foram feitos para enganar a sua mente também. Há vários motivos, como já disse, o sistema não cria somente uma coisa por um motivo, há várias e todos conectados uns com os outros, mas só vou citar alguns, para criar profissões e levar seu dinheiro de volta para o caixa do sistema. Eles precisam de dinheiro? Não precisa, é o jogo aqui dentro. Tudo que você ganhar vai ter que retornar. Tudo que você pedir para as pessoas dele, invisíveis ou não,
pode ser deuses, pode ser o que for que você pedir aqui dentro, o universo, ele vai tirar de alguns para dar para você, depois tira de você para dar para o outro. Não existe abundância e não tem como ele te dar se ele não prejudicar outra pessoa, porque esse é o jogo do sistema. É claro que ele engana as mentes falando de outras coisas e às vezes até dando pirulito para as pessoas, deixando elas um pouco felizes com o que elas desejam. Faz parte da enganação. Procure vídeos sobre esse tema que eu acabei de falar e sobre turismo, cenários, etc. Não fechem os seus olhos para o mal. É nossa responsabilidade parar o mal neste mundo. Esta postagem eu vou ler no próximo vídeo. E vamos voltar aqui ao Bohemia Grove do Alex Jones. Essa foto aqui eu mostrei a palavra fools. Eu andei revendo os vídeos do passado, 2000 e até 2009, e este vídeo existiu de verdade, porque eu assistia muitos vídeos, eu passava horas e horas com um amigo assistindo e ajudando a traduzir alguns vídeos. Todos nós tentávamos ajudar de alguma maneira. Gente, foi tudo encenação. Todos esses locais, todas essas pessoas. Na época, os blocos mostravam todos eles como personagens do sistema contra-autorizados. Dessa maneira, personagens do sistema contra-autorizados. O que é um contra-autorizado? Permitidos. São aquelas pessoas que estão permitidas a falar mal do sistema contra o sistema. Tudo encenação. E eu ia falando o que via, mas não tinha ideia da grandiosidade da mentira e encenação. Sabia que era algo imenso, monstruoso, mas não tão total. Mas é pior do que eu imaginava na época. Hoje em dia eu sei, mas naquela época não sabia tudo, mas eu sabia que deveria confiar nas informações dos blocos de imagem. Como eu podia saber que eram todos, eu sabia que os blocos mostravam que todos são. Mas sabe aquela esperança de termos alguém nosso? E o próprio sistema colocava seus personagens como salvadores, como pessoas comuns da massa, lutando por todos nós. Ele faz isso até hoje e ele sempre fez isso. Não é novidade. E também, da minha parte, a timidez para encarar as pessoas com mentes super adormecidas ou alguns com a mente despertando vagarosamente. Eu já era ativista antes mesmo de existir o YouTube ou a internet, mas sobre todos serem personagens do sistema, essa é uma coisa que foi desenvolvendo com os blocos mandando as imagens. Sobre Alex Jones e David Icke, eu notei bem logo e já saí falando que não eram quem se passavam, mas poucos ouviram o que eu falei. O fato é que hoje em dia, revendo tudo, é tão bom saber que os blocos de imagens, que eu chamo de BIs, sempre estiveram certos em alertar para que são todos. E quando falavam todos, não eram os todos que eu pensava, mas todos mesmos que eu pensava e além do que eu pensava. Os blocos de imagens, eles não têm número nem palavras, mas se conseguem interpretar e as imagens eram de todos. Como isso acontece, eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa natural humana quando a gente está já desperto, já desconstruiu e a mente está livre para mostrar, acessar esses arquivos. Ou os arquivos acessar a mente, eu não sei explicar direito. Mas eu tenho certeza que todos nós podemos, certo? Porque nenhum ser humano é melhor do que o outro. Mas tomem cuidado, há muitos enganadores querendo se passar por mensageiro humano. E eu já expliquei alguns vídeos separados, inclusive está sem áudio, porque eu estava muito mal esses dias. Mas durante meu tempo aqui no YouTube, desde lá atrás, os blocos já avisavam, cuidado com os charlatães, cuidado com os que vão copiar, cuidado com aqueles que vão tomar a mensagem para adaptar, modificar com as crenças deles e ganhar, ter lucros com isso. Acontece muito isso. Na altura do vídeo de 1h, 8 minutos e 46 segundos, vocês vão ouvir ele, ou quem ensinava o Todo-Poderoso, dizendo tolos, tolos, em inglês, fools, fools. É assim que eles gostam de se referir a nós, os bobões que acreditam neles.
Até mesmo quando ensinam que estão nos mostrando a verdade, eles estão rindo de todos nós, porque eles são aqueles que têm o poder nas mãos de manipular pessoas com mentes tão fáceis de enganar. Se assistirem o vídeo, vocês vão escutar os barulhos dos sapos e animais de lagoas ou lagos, e ficou ótimo ensinarem dessa maneira. Na época, deu credibilidade, o escuro, os barulhos dos sapos, a nossa mente imagina bem deserto, bem distante da cidade. E o Alex? Um deles com script de repórter investigador que descobre coisas perigosas. Conseguiu quebrar a barreira e filmar. Gente, não existe repórter que fica famoso que não seja deles. Não existe repórter que escreve livros, que fica na história, que consegue informações impactantes para a massa que não sejam deles. Os nossos repórteres não conseguem muita coisa na vida e ficam ali atrás trabalhando como escravos. Nós somos mesmo uns tolos, por isso qualquer coisa que nos mostrarem em vídeos, fotos ou montarem cenários com testemunhas, livros que dizem-se sagrados, antigos de deuses da história do mundo dos povos, filmes e textos parecendo antigos, eles têm de monte, gente. E aí, o que aconteceu? Caímos. Caímos lá atrás. Pessoas novas continuam caindo hoje em dia e vão continuar caindo se nós continuarmos fixando as mentiras deles, sustentando este mundo de falsidade. E até hoje, outras mentes continuam caindo e sustentando a mentira, repassando porque creem que é verdade. Olha o perigo de se repassar as coisas que já expliquei a vocês. No momento da sua vida, você está crendo que é verdade. Então, você está repassando. Daí a uns anos, você vê que é mentira. Acabou, você fez um estrago danado na mente daquelas pessoas que você repassou. Você estava convicto que era verdadeiro, certo? Mas depois, você viu que não era e não pediu desculpa a essas pessoas. Você foi o culpado também, você participou, você ajudou o sistema, repassando, você militou para o sistema. Bom, a nossa mente humana, ela é simples demais. Isso não quer dizer que simples é fraca, não é isso, ao contrário, nossas mentes são muito poderosas. Nossas mentes são simples porque somos seres de amor e não temos uma mente de psicopata. Mente de humano bom, verdadeiro, é boa, simples e poderosa, mas está abobada, aprisionada, porque lhe foi tirado seu poder real. Mas vamos recuperar tudo isso, certo? Prestem bem atenção a essa gente. Eles têm muitas ferramentas para nos enganar. É por isso que eu já parei esses assuntos tolos do passado, Nova Ordem Mundial, Bilderberg. Eu já fiz uma lista em um dos vídeos de todas as mentiras, de todas as enganações. É só parar de continuar repassando para outras mentes, porque você está aprisionando elas. Todos esses vídeos devem ser vistos agora para análise. Só é válido agora para a gente rever e analisar como nos enganaram a gente lá atrás e nos prepararmos para as enganações mais fortes atuais, né? As mais difíceis e fortes também que vão ser nos mostradas adiante, mais para frente. Aqui está o vídeo, é deste canal. Está em inglês, eu não achei em português, mas esse é original. Porque eu assisti, está cheio de vídeos falsificados do sistema, as atualizações que eu expliquei para vocês. Eles vão colocando como vídeos antigos, em preto e branco, eles estão colocando fotos de nossos estados, do mundo inteiro, de que era antiga. Olha essa foto de 1940, tudo mentira, gente, é a adaptação dele. Tudo que eu falar para você, ele pode colocar num personagem dele lá atrás, num livro, e dizer, já tinham falado, é mentira. Ele está adaptando, ele está sempre se atualizando. Neste vídeo, ele diz aqui nessa parte. When will you learn?
cannot slay. Year after year, he burned me in this grove. Então, vocês ouviram os sapinhos, tal, balança a câmera para parecer que é um amador, que é uma pessoa, ele não é nem amador, mas que está em perigo filmando. Gente, há tantos anos eu já expliquei como acontecem essas coisas. Não existe nenhum Deus nesse mundo que repare um membro, certo? Se você tem um Deus, fala para ele, olha, essa pessoa perdeu a perna nesse acidente, dá uma perna aqui na minha frente. Nenhum Deus faz isso, é porque não existe verdade. Nenhum Deus do mal, nem nenhum Deus do bem. Desculpa os religiosos, mas eu tenho que falar, gente, eu não quero magoar vocês, tá? Me desculpem. Bom, esses deuses desses rituais nunca aparecem. O que aparece são pessoas ensinando, assim como temos religiões, que as pessoas hipnotizadas ficam recebendo guias. É hipnose, gente. E o próprio sistema já mostrou que são hipnotizados. As pessoas estão no nível de hipnose em que elas ainda podem se mexer, tal. Não existe a hipnose que te prende ali como um robô, certo? Você se movimenta, tal. E aqui é só encenação de tudo, do começo ao fim. Eles podem fazer isso. Eles são do sistema. Eles têm todas as ferramentas necessárias para criarem vídeos. O lado virtual da escrita, qualquer coisa desse jeito, é o território mais fértil do sistema. É onde e como ele pode nos enganar mais facilmente. Como vamos saber se é verdade ou não? O primeiro impacto é acreditar, certo? Principalmente as pessoas que estão carregadas de crenças ou resquícios de crenças. Dá medo. As pessoas acreditam até pelo medo, certo? E Tudo no Escuro e todos esses filmes que já colocaram fazem muito efeito na cabeça das pessoas. Mas olha, o demônio falando fools, tolos, tolos. Vocês viram algum demônio aqui? Vocês viram pessoas dizendo que estão falando pelo demônio? Gente, as nossas mentes precisam negar, rejeitar, que se danem eles com tudo isso. Fiquem para eles mesmos, porque se fosse verdade não aparecia de jeito algum, certo? As coisas que eles fazem de verdade, secretas, ninguém vê, ninguém sabe. Vocês estão vendo quem controla esse mundo? De verdade? Não estão. Porque isso aí é algo secreto de verdade. Agora, aquilo que eles falam, olha, é secreto, descobriu, é mentira. Eles estão querendo que fixe nas nossas mentes. É claro, um dia, quando o sistema perceber que muitas, mas muitas mentes já estão percebendo ele, e eu já avisei isso em vídeos, ele vai atualizar, vai deixar algumas coisas sendo verdade para a gente cair na cilada e depois ver que é verdade. Aí ele fala, tá vendo? Te enganei, certo? Mas ainda não. E enquanto eu estiver aqui, eu vou apontar para vocês o que é verdade e o que é mentira, certo? Vamos sempre juntos abrir matutações e esmiuçar, desmiolar, desfazer, esfarelar as suas mentiras e as suas maneiras de querer nos manter aprisionados aqui usando as nossas mentes. Nossa, falei demais, já tô com a garganta doendo. Eu espero que vocês tenham entendido a razão do meu vídeo e que meus seguidores religiosos não fiquem bravos comigo, nem zangados, mas eu tenho que falar assim como vocês falam as coisas que vocês querem nos vídeos de vocês, nos canais de vocês. Obrigada a todos pela atenção. Até o próximo. Yet, die Wahrheit.